Olá a todos, esse é mais um episódio do podcast mensal imobiliário. Meu nome é Arion Camargo, responsável pela área de RI, e hoje convido o José Eduardo Varandas para manter você atualizado sobre os nossos fundos imobiliários. Varandas, obrigado pela sua presença. Vamos começar falando do VGIR11? Conta pra gente como é que foi o desempenho do fundo em setembro. Muito obrigado, Orion. Mais uma vez, é um prazer poder falar com os investidores da casa. Bom, vou falar do VGR11, que vale sempre lembrar, VGR11 é o nosso fundo de CRI, fundo de papel, no jargão de mercado, onde a gente busca entregar uma rentabilidade atrelada a CDI mais prêmio. Indo para os destaques do mês, a gente encerrou setembro com 95,2% do PL alocado em 38 operações que somam 415 milhões de reais. No início do mês, a gente adquiriu um adicional de 2,1 milhões de um CRI que já estava no portfólio, com cupom de CDI mais 5% ao ano e piso de remuneração de 9% ao ano. Essa aquisição está em linha com a estratégia de reciclagem da carteira, mantendo o objetivo do fundo em comprar ativos em CDI, só que nesse caso com piso de remuneração, que nesse momento de Selic em um patamar de mínimo histórico, protege a rentabilidade do cotista. Ainda seguindo a estratégia de reciclagem da carteira, no início de outubro, a gente vendeu um total de 12 milhões em CRI com o objetivo de melhorar a rentabilidade média do portfólio. A maioria dos CRIs vendidos tinham rating internacional e cupom entre CDI mais 1,1 ao ano, né, e CDI mais 1,7% ao ano. Tá? Vocês podem encontrar todos os detalhes no nosso relatório, que está disponível no nosso site, www.valorinvest.com.br, que está todo reformulado e até mais fácil de encontrar aí todos os relatórios de gestão. Tá? Agora, detalhando a carteira por indexador, 90,9% do portfólio de CRIs é indexado em CDI e 9,1% em IPCA. Tá? A parcela indexada em CDI tem uma taxa de juros média ponderada de CDI mais 4% ao ano, enquanto a parcela indexada em inflação tem uma taxa de juros média de IPCA mais 7,1% ao ano. Tá? Outra quebra importante para entender o perfil da carteira é a participação de operações com classificação de risco no momento da compra, o chamado rating, que é emitido por agência internacional. Lembrando que o regulamento do fundo especifica que, no mínimo, o VGR11 precisa de 20% de CRI com essa classificação. Hoje a carteira tem 37,6% desses CRIs, com uma taxa de juros de CDI mais 1,6%. Aqueles papéis indexados em CDI, e IPCA mais 5,1%, né, naqueles papéis indexados em inflação. Os 62,4% restantes do portfólio são em papéis sem rating internacional, mas que obrigatoriamente possuem garantia real e estão todos com uma relação de garantia de LTV abaixo de 80%. Esses papéis, né, na visão da gestão, como a gente vem falando, possuem excelente relação risco-retorno e tem taxa de juros média de CDI mais 5,5% ao ano e IPCA mais 8,9% ao ano. E qual que foi o resultado dessa carteira? Quanto que o VGIR entregou para o cotista no mês passado? Como resultado dessa carteira, referente ao mês de setembro, a gente entregou para o cotista uma rentabilidade de CDI mais 3,57% ao ano. Essa remuneração equivalente foi calculada em cima de uma cota de R$100, que foi o valor que a maioria dos cotistas que entraram no IPO e nas ofertas subsequentes pagaram pela cota. Agora, se a gente calcular a rentabilidade em cima do valor de fechamento do mês, que foi de R$ 86,55, essa rentabilidade é equivalente a CDI mais 4,44% ao ano, o que é 331% do CDI. Vale ressaltar, como a gente vem diversas vezes aí repetindo, que a gente está super focado em manter a rentabilidade do fundo em níveis atrativos, avaliando aí diversas oportunidades de investimento e desinvestimento, buscando acelerar a reciclagem natural da carteira do fundo. Portanto, no mês que vem, a gente já vai ter na distribuição da carteira o efeito da reciclagem decorrente da venda dos CRIs que a gente fez no início do mês de outubro, que eu comentei anteriormente. E no cenário atual, principalmente sob os
os efeitos decorrentes ali da crise relativa ao Covid, como é que anda a carteira de crédito do VGIR? Na nossa visão, é que ainda temos incertezas no ambiente econômico, mesmo com diversos setores em recuperação. Em destaque para o setor imobiliário. Na carteira, a gente teve o rebaixamento da nota de crédito de dois CRIs. No mês passado foi o CRI HM Engenharia, onde a S&P rebaixou para BBB o papel. E nesse mês, o CRI São Gonçalo de A+ para A-, nesse caso pela FIT. A gente está bem próximo das operações e dos devedores, e a gente continua confiante na capacidade de geração de caixa da HM Engenharia e do Shopping São Gonçalo para cumprir as obrigações das operações, tanto em pagamento de juros como principal. Ambos os negócios são bem estabelecidos e já vem apresentando recuperação aí superior frente aos seus pares. Vale ressaltar, novamente, que todos os CRIs da carteira estão adimplentes e, com base no nosso acompanhamento intensivo de todas as operações, a carteira permanece saudável. Tá, agora eu queria ir para o VGIP, Varandas, para saber como é que está a alocação dos recursos referentes à segunda emissão de cotas. Para lembrar todo mundo, VGIP 11 é o nosso fundo de CRI, onde a gente busca entregar uma rentabilidade atrelada à inflação mais prêmio. A gente encerrou o mês de agosto com 90,5% do PL alocado em 17 operações que somaram 144 milhões de reais. Durante o mês, a gente adquiriu 5 CRIs no valor de 31,5 milhões e no início de setembro a gente alocou mais 10 milhões em um CRI com cupom de IPCA mais 9% ao ano. Então, respondendo a sua pergunta, Arion, passamos a ter mais de 96% do patrimônio líquido do VGIP alocados, distribuído em 18 operações, terminando aí praticamente a alocação dos recursos da segunda emissão de cotas feita no início de agosto. Ou seja, a gente acabou demorando menos de 2 meses para terminar a alocação dos recursos e a gente conseguiu crescer o patrimônio líquido, aumentar a base de cotista, diversificar a carteira e o mais importante e que a gente sempre destaca, que é o nosso compromisso com o investidor, mantendo em todos os meses o nível de distribuição mensal de rendimentos. Parte dessa assertividade vem da nossa capacidade de originação e estruturação própria, né, que a gente tem aqui dentro de casa, com boa parte dos CRIs que compõem a carteira do VGIP sendo desse tipo de operação. Bom, nos nossos relatórios, o investidor inclusive consegue uma informação detalhada sobre a carteira do fundo, mas eu gostaria que você comentasse sobre as nossas alocações atuais, Varandas. Legal. Entrando em detalhe na carteira, em termos de indexador, tá? 76,8% do portfólio dos CRIs é indexado em IPCA, 12,5% em IGPM e 10,7% em CDI, tá? Seguindo o objetivo do fundo, que é entregar rentabilidade atrelada à inflação mais prêmio. No relatório a gente mostra que a parcela indexada à inflação tem uma média ponderada de juros de IPCA mais 7,9% ao ano e IGPM mais 8% ao ano, tá? Enquanto que a parcela indexada em CDI tem uma média de CDI mais 6,3% ao ano. Analisando agora o perfil da carteira, a participação de ativos com classificação de risco na operação ou do devedor barra locatário, emitido por agência internacional, né, que vale sempre lembrar, é a única classificação de risco que a gente considera nas operações. Essas operações têm basicamente 45,4% do portfólio, com taxa de juros média de GPM mais 8% e IPCA mais 5,8%. Tá? Então, 45% das operações do fundo tem classificação de risco internacional ou do devedor ou na operação. Os 54,7% restantes são de papéis sem rating internacional, mas que aí nesse caso obrigatoriamente possuem garantia real e estão todos com uma relação de garantia de LTV abaixo de 75%. Esses papéis, novamente, na nossa visão, possuem excelente relação risco-retorno e tem uma taxa de juros média de CDI mais 6,3% ao ano e IPCA mais 9,5% ao ano.
Tá, e com essa posição de setembro, qual que foi o resultado do fundo e o quanto o VGIP entregou para o cotista? Bom, como resultado dessa carteira, no mês de setembro a gente entregou para o cotista uma rentabilidade de PCA mais 6,2% ao ano. Essa remuneração equivalente foi calculada em cima do valor de fechamento do mês, de R$ 98,26 da cota. Outra referência que a gente sempre mostra é que desde o início do fundo, né, que a gente começou em 17 de março desse ano, o VGIP distribuiu o equivalente a IPCA mais 8,5% ao ano, com base no valor da cota de R$ 100, que foi o valor da primeira emissão. E ainda no mesmo raciocínio anterior, fala pra gente, por favor, Varandas, como é que está a visão de crédito dos ativos? A exemplo do VGIR, a gente está bem próximo de todas as operações do VGIP e dos devedores, e todos os CRIs estão adimplentes e permanecem saudáveis. Tá? O CRI de São Gonçalo também está na carteira do VGIP, e, portanto, o comentário sobre o rebaixamento pela FIT de A mais para menos também é válido nesse caso. E a gente reitera que está confiante na capacidade de geração de caixa a partir dessa retomada aí que a gente está vendo na economia como um todo. Bom, para finalizar a nossa visão do VGIP, a gestão entende que existe espaço no fundo para uma diversificação maior da carteira, né, através de investimento em novas operações, além de desinvestimentos pontuais, mantendo sempre a qualidade de crédito e perfil de risco, tá, que a gente se propôs a fazer no fundo. A gente continua analisando diversas oportunidades de investimento com relação ao risco-retorno favorável, especialmente no mercado residencial, né, que tem apresentado uma recuperação contínua nesses últimos meses. Varandas, eu agradeço o update, brigadão pelo seu tempo. Eu agradeço também o nosso ouvinte e faço um convite a você que está nos escutando se inscrever em nosso mailing para receber todos os meses os relatórios do VGIR e do VGIP diretamente no seu e-mail. É só se cadastrar em valorinvest.com.br. É muito fácil. Bom, a gente fica por aqui, no mês que vem tem mais. Obrigado.